Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se estamos já ao vivo. Deixa eu ver aqui. Opa. Isso, estamos ao vivo. Beleza. Só fazer um testezinho aqui de iluminação para ver se está tudo certo ou tem muita iluminação. Boa noite a todos. Tem muita iluminação. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Pronto. Agora ficou um pouquinho melhor, né, em relação à iluminação. Beleza, boa noite a todos. Já vou começar a nossa resolução, né? Nosso projeto de resoluções de provas anteriores de língua portuguesa. Tá? Só vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Boa noite. Beleza. Fala Humberto, Carlos, boa noite a todos. Aí. Beleza. Fala, estou estudando para o Colégio Naval, vi a live e entrei. Beleza, vamos com tudo, tá? Vamos com tudo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Márcio. Eu combinei de fazer essa live às 19h30, tá? Mas eu falei, eu vou entrar um pouquinho antes, né? Que é melhor você adiantar do que atrasar. Então estamos aqui, tudo certinho. Deixa eu ver como está o áudio aqui. É melhor você adiantar do que atrasar. Então estamos aqui, tudo certinho. Beleza. Eu separei aqui algumas questões, tá? Separei algumas questões de língua portuguesa, de provas anteriores da ESA. Então aqui você só vai ter provas da ESA, beleza? De língua portuguesa. A ideia é fazer 100 questões até o dia da prova. Eu acho que nós vamos acabar antes, mas a ideia aqui é sempre passar um bizu em cima de cada questão, beleza? Esse projeto aqui é um projeto a par do nosso preparatório, é um projeto para ajudar. Tem muita gente que não tem condições de comprar um curso preparatório e estamos aqui para ajudar quem não pode e ajudar quem está conosco também, porque sempre é bom fazer questões, beleza? Deixa eu ver aqui, tudo certinho, o pessoal já está online. Essa videoaula aqui, essa aula, né, essa live, ela vai para o YouTube, tá bom? Não vai ficar disponível aqui no Instagram. Beleza, eu vou começar aqui tudo certinho. Show. Beleza, vou começar, tá? Vou começar aqui. Deixa eu aquecer a voz para ficar tudo certo. Sim, essa live vai para a plataforma também, tá bom? Deixa eu deixar aqui. Tranquilo. Vamos lá, o que eu vou fazer agora? Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, tá? Eu sou professor do curso focado na ESA, professor e criador, sou servidor público também. E a ideia desse projeto aqui é ser algo a mais, tá? Nós temos um curso preparatório completo e isso aqui é um projeto para ajudar você, tá? Concurseiro, né, e futuro sargento da ESA. No caso aqui, eu vou fazer algumas questões, eu vou pular algumas questões que eu já resolvi no último encontro, tá? Então eu vou pular algumas aqui, porque hoje nós vamos resolver a partir da questão 11. Vamos lá, questão 7, 8... Aqui, ó, questão 11. Ok? Lembrando que todas essas questões são questões da prova da ESA. Tranquilo? Vamos começar aqui. Vamos lá. Já prepare aí seu caderno, sua folhinha para você anotar todo o bizu, que a partir de agora é só bizu. Beleza? A ideia aqui não é dar aula de teoria, a ideia aqui é passar um bizu. Por isso que são resoluções de provas anteriores de língua portuguesa. Vamos lá. Então aqui, ó, no período tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Os vocábulos em destaque são respectivamente. Então ele quer saber o que seria essa palavra aqui em destaque, tá? E o que seria essa palavra aqui em destaque?
repare que ele não perguntou, ele não disse assim, eu quero a classe gramatical ou eu quero a função sintática. Ele não perguntou. Ele quer saber o que são esses vocábulos em destaque, tá? Mas aqui indiretamente ele está perguntando, sabe o quê? Qual é a classe gramatical desse cara aqui? E qual é a classe gramatical desse cara aqui? Douglas, por que você acha que ele está perguntando isso? Sabe por quê? Porque se você olhar aqui a resposta, as respostas, eu só tenho classes gramaticais. Eu não tenho função sintática. Douglas, diferencia para mim o que seria uma classe gramatical e uma função sintática. Vamos lá. Toda palavra, né, a maioria das palavras, né, vamos dizer assim, ela tem uma classe gramatical e tem uma função sintática. Então, quando eu falo assim, ó, o cachorro morreu. Olha que triste. Deixa eu ver se dá para enxergar. Dá para enxergar. O cachorro morreu. Esse ó, ele tem uma classe gramatical e tem uma função sintática, tá? Nesse caso aqui, o ó é um artigo gramaticalmente, tá? E sintaticamente é um adjunto adnominal. Cachorro, gramaticalmente, é um substantivo e sintaticamente é o núcleo do sujeito, ok? Morreu é um verbo, gramaticalmente. E se eu fosse ir mais a fundo aqui em relação à função dele aqui, ele é um verbo transitivo, ele é um verbo intransitivo, tá? Douglas, lembra para mim, o que seria um verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele verbo completo por si só, beleza? Ele não precisa de complemento. Então, só voltando aqui, o cachorro morreu. Gramaticalmente, o artigo, cachorro substantivo, morreu o verbo. Sintaticamente, a adjunta adnominal, cachorro, núcleo do sujeito, e morreu é um verbo intransitivo. Tranquilo? Só para relembrar. Agora vamos voltar aqui à nossa realidade. Tinha um coração grosso. Essa palavra aqui, gramaticalmente, qual é a como que ela está aparecendo aqui, com qual sentido, né? Aqui é muito fácil, porque eu estou tentando arrumar um jeito de explicar, mas aqui é muito fácil. Aqui é um adjetivo, né? Douglas, como eu sei que uma palavra é um adjetivo? Fácil. Coloca ele é ou ela é. Pega essa expressão aqui, ele é ou ela é, coloca antes da palavra. Se fizer sentido, é um adjetivo. Ele é grosso. Fez sentido? Sim, então esse cara aqui é um adjetivo. Aí, como só a letra A tem adjetivo, nosso gabarito é a letra A. Beleza? Douglas, mas vamos lá. Vamos fazer aqui o certinho, completo. Pela sua desgraça. Por que desgraça aqui é um substantivo? Vamos lá. Eu posso colocar aqui, ó, ela é desgraça? Não, né? Porque nesse caso aqui, desgraça está nomeando, está dando nome a uma coisa aqui, tá? E esse su aqui, ele substantiva desgraça. É que não tem muito o que explicar. Essa questão aqui é muito tranquila. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, deixa eu apagar aqui. Próxima questãozinha, número 12. A primeira questão foi muito tranquila, tá? Muito tranquila mesmo. Próxima questão. O tipo de sujeito presente na oração. Qual oração? Essa oração aqui, ó. Todas as profissões têm sua visão do que é felicidade, tá? Aqui no cantinho tem um F, vocês conseguem ver? Tá? Tem um F. Então vamos lá. O tipo de sujeito presente na oração. Todas as profissões têm sua visão do que é felicidade. Olha só. Antes de responder, eu gosto sempre de falar algumas coisas importantes que eu vejo na oração, tá? Aí ele fala que é uma oração. Mas por que é uma oração? Quando você lê uma questão, você tem que ficar se perguntando, por que ele falou que é uma oração? Por que não pode ser uma frase? É uma oração porque tem verbo, tá? Verbo é sinônimo de oração. Para uma frase ser uma oração, tem que ter verbo. Qual é o verbo? Aqui tem dois verbos, né? O verbo ter e o verbo ser, ok? Tá, eu estava lendo aqui, eu observei que tem um chapeuzinho aqui, ó, acento circunflexo. Por que tem um chapeuzinho? Alguns têm um chapeuzinho e outros não têm. Sabe por quê? Porque está no plural. Quando o verbo ter está no plural, ele tem um chapeuzinho. Beleza?
Mais um bizuzinho para você. Ó, todas as profissões, ó, está no plural. Esse verbo aqui também vai estar no plural, concordando com o sujeito. Beleza, mas ele não quer saber isso. Eu estou te dando alguns bizus para você olhar para a questão com maldade, já ir analisando antes dele perguntar. Ele quer saber o seguinte: qual o tipo de sujeito? Tá? Aí fala aqui, ó, sujeito oculto, indeterminado, simples, composto ou oração sem sujeito. Vamos lá, vamos fazer passo a passo, tá? Será que esse cara aqui pode ser sujeito oculto? Pode ter um sujeito oculto aqui? Eu vou explicar o que seria um sujeito oculto. Quando o verbo se referir às primeiras pessoas do plural ou singular, vai ser oculto. Como assim, Douglas? Quais são as pessoas do verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui são as três pessoas do plural. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira pessoa. Isso aqui é, desculpa, singular, tá? Eu pensei em singular e falei plural. Aqui, ó, três pessoas do singular e aqui as três pessoas do plural. Quando o verbo se refere a essas duas pessoas aqui, ó, eu ou nós, se eu falar assim, ó, vou à praia, é sujeito oculto. Vamos à praia, é sujeito oculto. Bebo refrigerante, é sujeito oculto. Bebemos refrigerante, é sujeito oculto. Por quê? O verbo ele se refere a essas duas pessoas, do singular ao plural. Então sempre quando se refere a eu ou nós, é oculto. Lembrando que o oculto não aparece. O verbo vai se referir a ele. Beleza? Então não pode ser oculto. Por quê? Porque aqui tem sujeito aparecendo. Então cancela o sujeito oculto. Letra B. É indeterminado? Indeterminado é quando se referir a ele ou eles. Então, indeterminado vai ser isso aqui, ó. Enquanto esses dois aqui é oculto, esse aqui vai ser indeterminado. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Foi à praia. Quem foi à praia? Ele. É indeterminado. Foram à praia. Quem foram à praia? Eles. É indeterminado. Tranquilo? Então não é esse caso aqui. Então corta indeterminado. Será que é sujeito simples? Qual é a regra para ser sujeito simples? Para ser sujeito simples tem que possuir apenas um núcleo. Tá? Então se eu falar assim, ó, Maria foi à praia. Quem foi à praia? Maria. É simples. Agora se eu falo Maria e João foram à praia, nesse caso é sujeito composto, porque eu tenho o primeiro núcleo, Maria, e o segundo núcleo, João. Nesse caso aqui eu vou responder logo, tá? É sujeito simples, porque possui apenas um núcleo. Qual é esse núcleo? Todas as profissões têm sua visão. O verbo ter, nesse caso aqui, é um verbo transitivo direto, porque quem tem algo, tem o quê? Sua visão, que é o nosso objeto direto. Tá bom. Quem tem? Todas as profissões. Esse cara aqui vai ser o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Profissões. Se eu tenho apenas um núcleo, eu terei um sujeito simples. Beleza? Então não pode ser composto também, acabei de falar. Douglas, por que não pode ser uma oração sem sujeito? Deixa eu pegar um apagador aqui rapidinho. Espera aí. Deixa eu pegar um apagadorzinho aqui. Pronto. Eu vou explicar porque não pode. Já matamos, tá? Letra C, sujeito simples. Agora eu vou explicar por que não pode ser oração sem sujeito e eu vou explicar o que seria esse negócio de oração sem sujeito, que cai sempre, todo ano cai na ESA. Oração sem sujeito, ou verbo impessoal, não é isso? Vamos lá. Oração sem sujeito. O que seria isso? Não, o nome já diz. Oração sem sujeito não tem um sujeito praticando uma ação. Mas em quais casos isso aparece? Vou botar aqui, ó, letra A, tá? Letra B, letra C. Quando aparece o verbo haver com o sentido de existir, eu tenho uma oração sem sujeito, tá? Quando aparece o verbo haver com o sentido de existir, eu tenho uma oração sem sujeito. Dá um exemplo, Douglas. A esperança. A esperança aqui. Nesse caso, a esperança aqui, esse verbo é um verbo impessoal e essa oração é uma oração sem sujeito. O segundo caso, o verbo fazer com o sentido de tempo decorrido. Faz tempo que não o vejo.
Faz tempo... Não vou terminar não, só para você visualizar melhor. Faz tempo que não vejo. Nesse caso aqui, oração sem sujeito. Beleza? Qual outro caso? Fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. Também eu terei uma oração sem sujeito. Douglas, por que oração sem sujeito? Porque não tem sujeito praticando ação. O verbo é um verbo impessoal. Por que impessoal? Prefixo in de negação, pessoa, não pessoa. Se não tem pessoa, não tem sujeito, oração sem sujeito. Ok? A resposta aqui, gente, é a letra C, tá? Eu só estou explicando por que não pode ser a letra E. Quando você estuda, você tem que fazer isso aqui. Você tem que marcar e falar assim, ó, não é a letra A por causa disso, não é a letra B por causa disso, não é a letra D por causa disso, e não é a letra E por causa disso. É assim que você tem que estudar, porque assim você marca consciente, sabendo que você necessariamente acertou, ok? Você não marca assim mais ou menos, será que eu acertei, será que eu não acertei? O jeito certo de fazer questões é assim, tá? Você marca aquilo que você sabe e você justifica aquilo que está errado. Tranquilo? Vamos lá, caminhando sem pressa, tá? Vamos com tudo. Próxima questão. Então, na letra C, né? Próxima questão, questão de voz verbal, tá? Um assunto recorrente na ESA, sempre cai. Se você me perguntasse assim, Douglas, me fala um assunto que cai bastante na ESA. Se a prova fosse amanhã e se eu tivesse apenas hoje para estudar, o que eu estudaria? Verbo. Verbo barra conjunção, tá? Porque conjunção anda de mãos dadas com verbo. A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva é, novamente ele fala de oração. Oração tem que ter verbo, né? Em todos os casos aqui tem verbo, então essa não é a nossa preocupação. Na voz passiva, o que seria a voz passiva? Tá? A voz passiva é quando o verbo recebe a ação, tá? Porque o verbo ele pode praticar ação e pode receber ação. Nós temos a voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, ok? Então, vamos lá. Come-se bem neste restaurante. Repare que aqui nós temos uma partícula C, né? Aqui também nós temos uma partícula C. Aqui também nós temos uma partícula C. Eu acabei de falar que voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. Então, para você responder essa pergunta aqui, você tem que conhecer o sujeito, não é isso? Vamos fazer uma análise sintática aqui para a gente conhecer o sujeito de cada ponto aqui. Letra A, come-se bem. Cadê o verbo? Verbo comer, tá? Nesse caso aqui, esse verbo é um verbo intransitivo, que é um verbo completo por si só. Nesse caso aqui, ele pode falar assim, ó, eu como bem, tá? É um verbo completo por si só. Quem come bem aqui? Lembra que quando você responde, você pergunta para o verbo e a resposta é ele, é indeterminado, tá? Quem come bem? Qual é a pessoa que cabe aqui? Eu posso falar eu come? Não. Tu come? Não. Ele come? Sim. Então, esse verbo aqui, a única pessoa que cabe nesse verbo é essa pessoa aqui, que é a terceira pessoa do singular. Logo, aqui ele tem sujeito indeterminado. Então, tem alguém praticando a ação aqui. Tá? O sujeito está praticando a ação de comer, mesmo de forma indeterminada. Tranquilo? Então, não é essa opção que tem voz passiva. Precisa-se de operários. Aqui é o mesmo caso. Quem precisa? Ele. Aqui sujeito indeterminado. Tranquilo? Só por curiosidade, esse C é um índice de indeterminação do sujeito, tá? Esse índice aqui, ele indetermina o sujeito. Por isso que eu acabei de falar que esse verbo precisar, ele tem um sujeito indeterminado. Esse C aqui, ele determina o sujeito. A letra C eu vou pular, tá? Vou pular a letra C. Vamos para a letra D. O menino feriu-se. Opa, aqui ele pratica a ação e recebe a ação. Nesse caso aqui, voz passiva reflexiva, tá? Então aqui é reflexiva.
Quando ele pratica ação e recebe ação reflexiva. Letra E, poucos viram o acidente. Aqui é voz ativa, tá? Quem viram? Poucos, o sujeito é poucos. Então a única opção que nos resta aqui é a letra C, tá? Vamos fazer aqui uma análise sintática. Cadê o verbo? Aqui não tem verbo, tem uma espécie de locução verbal, né? Foi destruída, tá? A maior parte das reservas florestais foi destruída. Repare que esse sujeito aqui, ó, a maior parte das reservas florestais, que é o sujeito, ele recebe a ação de ser destruída. Então, por isso aqui, voz passiva, tá? Nesse caso aqui, uma voz passiva analítica, tá? Porque existe também a voz passiva sintética. Ok? Tranquilo? Tranquilo, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma voz passiva sintética, só para o pessoal entender melhor. Aqui, ó. Vem descer casa. Aqui eu tenho uma voz passiva sintética. Por quê? O que determina, qual é a marca da voz passiva sintética? É esse carinha aqui, ó. É o nosso pronome apassivador. Douglas, então sempre quando eu tenho esse C, eu terei uma voz passiva sintética? Não. Porque eu também, esse C ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito, pode ser um pronome reflexivo, ele pode ser um pronome apassivador. Isso tudo depende, tá? Na nossa plataforma tem lá a teoria ensinando tudo isso aqui, e eu vou fazer uma aula disso aqui no nosso Instagram, porque cai muito e as pessoas não sabem diferenciar a partícula C de índice, de pronome apassivador, de pronome reflexivo, de parte integrante do verbo, de partícula de realce. Isso confunde um pouco os estudantes da ESA, mas vamos fazer uma aula que eu vou ensinar o passo a passo simples para você aprender. Então, qual é o nosso gabarito aqui? Letra C. Beleza? Tranquilo, sem estresse, vamos caminhar. Opa! Vamos lá. Quando acabar a aula, eu vou abrir aqui para tirar as dúvidas, tá? Deixa eu guardar para ficar melhor aqui. Vamos lá. Mais uma questãozinha, tá? A questão agora é uma questão de figura de linguagem, tá? Que comprovando que figura de linguagem ainda cai na ESA. Sempre cai, pelo menos uma questão, tá? De uma a duas. E a questão geralmente é bem tranquila mesmo. Vamos lá. Na frase, faria isso 1000 vezes novamente, se fosse preciso, tá? Encontra-se a seguinte figura de linguagem. Ele quer saber qual figura de linguagem que você pode encontrar aqui. Essa aqui eu vou fazer diferente. Você responde aqui pra mim qual figura de linguagem que você acha que tem. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Responde pra mim aí qual é a figura de linguagem que você acha. Será que é uma metáfora, que é uma hipérbole, um eufemismo, uma antítese, personificação? O que você acha? What do you think about? O Ariel falou que é hipérbole. Será? Será? E aí? Hipérbole? Arley também falou que é hipérbole. Sorbiel, hipérbole. Será? Tranquilo. Letra A, todo mundo letra A? Douglas, o que você está fazendo no quadro? Calma, eu vou te ensinar aqui um mnemônico para você gravar as figuras de linguagem, tá?
Isso aqui é um mnemônico chamado MM-Shepa. MM-Shepa. São as figuras de linguagem que mais aparecem na ESA. MM-Shepa. Esse M aqui vai ser uma metonímia. Esse M, uma metáfora. Esse C, catacrese. Esse C aqui, uma comparação. Esse H, hipérbole. Esse E, eufemismo. Esse pleonasmo. Vou colocar mais um P aqui de personificação, tá? Pleonasmo. Esse P, personificação. E o A de antítese. Tranquilo? Isso aqui é um mnemônico para você gravar as principais figuras de linguagem. MM-Shepa, metonímia, metáfora, catacrese, comparação, hipérbole, eufemismo, pleonasmo, personificação, antítese. Então, a partir de hoje, quando você pensar figura de linguagem, MM-Shepa. Tranquilo? Vamos lá. Faria isso 1000 vezes novamente, se fosse preciso. É óbvio que isso aqui é um exagero, né? Se você falar isso aqui é um exagero. Qual é o exagero aqui na nossa figura de linguagem? Né? Facilmente respondido por hipérbole. Então, se eu falar assim, você é uma pessoa hiperbólica, quer dizer que você é uma pessoa exagerada. Qual é o oposto da hipérbole? Alguém sabe aí o oposto da hipérbole? É o eufemismo, tá? Enquanto a hipérbole é um exagero, o eufemismo é uma suavização. Beleza? Metáfora. O que seria uma metáfora? A metáfora seria uma comparação sem a presença da conjunção como. Enquanto a comparação aparece alguma conjunção comparativa, a metáfora não aparece a conjunção. Então se eu falo assim, ó, ela é um anjo, isso é uma metáfora. Agora se eu falo, ela é como anjo, opa, é uma comparação. Antítese, aqui é a relação de ideias opostas, tá? E personificação é quando eu pego uma qualidade de pessoa, tá? E dou para seres ou coisas. Tranquilo? Beleza. Deixa eu ver. Gabarito, letra B. Todo mundo acertou? Tranquilo? Tranquilo, né? A prova da ESA, ela tem esse nível. Em português, ela é bem tranquila, tá? Por isso que eu falo, se você fizer a sua parte, fechar a teoria, nada de ficar, porque eu vejo muitos alunos que ficam assim, ó, já está estudando conosco, aí beleza, aí compra outro curso auxiliar, aí compra uma apostila do Alphacom, nada contra o Alphacom, tá? Estou dando só um exemplo. Aí beleza, aí tá estudando com a gente, tem um curso auxiliar, apostila do Alphacom, agora tá com a apostila do livro do edital. Agora eu quero fazer um explicador. Aí o cara fica com 2 cursos online, a apostila do Alphacom, a apostila do Degrau, a apostila do livro do curso, explicador. O cara fica com várias informações e não consegue progredir, então cuidado com isso. Ó, estou citando nomes aqui só para dar um exemplo, tá? Mas assim, é simples, cara. Você precisa pegar o simples e repetir o simples, para você memorizar esse simples, depois pegar esse simples e transformar em bom, pegar esse bom e transformar em ótimo. Tá? Não dá para começar. Eu vejo muitos alunos que querem começar como se fossem se tornar professor. Calma. A ideia é você saber o simples, melhorar o simples, esse simples vira bom. Esse bom vai virar ótimo mais para frente, tá? É isso. Você tem que fazer o beabá primeiro para depois você progredir. Então cuidado com esse exagero, com esse excesso de material, que isso é horrível. Eu falo isso porque eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso. E é muito ruim você tentar ser perfeito, aí pega vários materiais, porque tu acha que você não confia em um, aí você pega outro, quando você vai ver, você está estudando com 4 livros e você não progride, você fica preso ali, tá? Boa noite, Larissa, tudo bem? Everton, vamos com tudo. Próxima questãozinha, vamos lá. Questãozinha de vírgula, tá? As pessoas costumam odiar isso aqui, é normal, porque
A maioria das pessoas acham que não tem regra para usar vírgula. E tem regra, tá? Tem regra, existe uma regra e você precisa respeitar. Tanto na redação, quanto em questões que envolvam o uso da vírgula. Você precisa necessariamente respeitar o uso da vírgula. Tem regras e ponto, né? E vírgula, tô brincando. Vamos lá. Assinale a alternativa em que há erro, tá? No emprego da vírgula. Pô, eu olhei aqui, né? Eu tenho essa mania. Eu tenho assim, quando você entra muito a fundo numa matéria, e no meu caso é o português, você começa a fazer análise morfossintática de tudo. Então, às vezes uma pessoa está falando comigo, eu estou ouvindo, fazendo análise morfossintática automaticamente. Isso é uma merda, é bom para o concurso, mas é um vício. Então eu estou lendo aqui e eu vi em que há erro no emprego da vírgula. Por que tem um acento aqui? Por que tem um acento aqui no A, nesse verbo aqui, verbo haver? Por que tem um acento aqui? Alguém sabe me dizer? Por que tem um acento aqui, ó, acento agudo? Alguém sabe me dizer? Vamos ver. Vamos brincar um pouquinho aqui. Quem vai ser o primeiro a responder? Por que tem um acento aqui? Esse acento aqui existe por quê? Por que tem esse acento aqui? Ninguém vai responder? Por que existe esse acento aqui? Do verbo a. Verbo haver, né? Ninguém? Ninguém? Não é possível que ninguém vai responder. Verbo haver, beleza. Mas por que tem um acento aqui? Por que tem esse acento aqui? Quero ver quem vai responder. Porque está antes de um pronome? Não. Tempo presente? Não. Existe uma regra. Por que tem um acento aqui? Ó? Por que esse acento? Existência? Não. Tudo bem. Ele está com um sinal de existir, tá? Ele existe com a ideia de... Ele existe, vamos lá. Ele está aparecendo com a ideia de existir. Beleza, mas por que tem um acento? Qual é a regra que permite usar um acento aqui? Tem uma regra. Quem vai falar? Ninguém falou até agora. Por que indica passado? Não. Por que indica passado? Não. Aqui não é passado, aqui é presente, tá? Existe uma regra. Ninguém vai falar? Por que está conjugado na terceira pessoa? Não, Patrick. Tem uma regra. É a primeira regra de acentuação gráfica. Quando você estuda acentuação gráfica, qual é a primeira regra? Acentuam-se os monossilábicos tônicos terminados em as, es, os. Exatamente, a lei falou. Vamos lá, por que eu acentuo isso aqui? Existe uma regra, que é uma primeira regra quando você vai pegar acentuação gráfica. Tá? Acentuam-se os monossilábicos tônicos, ou seja, fortes, terminados em a, as, es, os. Esse A aqui é um monossilábico? Tem uma sílaba só? Sim. Termina em A? Sim. Ele é tônico? Sim. Pronto. Beleza? Eu só estou perguntando para ver como que está o nível de vocês. Porque na próxima aula eu já vou vir com algo mais... mais bisurado, tá? Essas aulas aqui elas não vão parar, que a ideia é ver como que está o nível de vocês. Eu vou ir perguntando para ver se vocês sabem essas regrinhas e pegar aqui na sua dificuldade. Beleza, aqui vocês me falaram, na verdade uma pessoa falou apenas que esse acento existe porque é um monossilábico tônico, beleza. E essa vírgula aqui, ó, esse acento em vírgula, por que existe esse acento aqui? Esse aqui todo mundo tem que saber. Vamos lá. Gente, a questão não é de acentuação, tá? Eu estou testando vocês aqui, para ver como que está o nível, tá? Vamos lá. Esse vírgula aqui, por que ele tem acento? Por que isso aqui é acentuado? Opa. Por que isso aqui é acentuado, gente? Vírgula. Por quê? Porque Deus quis assim? Não. Patrick falou, porque é uma proparoxítona. Isso aí, Patrick. Meu aluno, meu mentorado. Vamos com tudo. Jonathan também falou, beleza. É uma proparoxítona, tá? Mas por quê? Aí você pensa assim, caramba, quem criou essa regra? Tem lógica nessa regra? Acentuam-se em todas as proparoxítonas. Tem regra, tá? O gramático, ele percebeu que existem poucas proparoxítonas no dicionário da língua portuguesa. Se existem poucas, acentuam-se todas. Não tem lógica? Se existem poucas,
acentuam-se todas. No inglês é diferente. No inglês, a maioria das palavras são palavras proparoxítonas ou paroxítonas. Tá? Na língua portuguesa não. A maioria das palavras são oxítonas ou paroxítonas. Tranquilo? Agora vamos à questão. Vamos lá. Assinale a alternativa em que há erro, ele quer saber a errada. Na prova, é bom você botar assim, ó. Beleza? Erro, ele quer saber a errada. Tranquilo? Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. Aqui está certo? Essa letra A. Olha só, gente. O legal de você fazer questão não é só você fazer, acabou e passar. Não, você tem que saber por que está certo, por que está errado. Só desse modo você vai ver, você vai de maneira clara, objetiva, saber se você está acertando, se você está indo mal, tá? Carla, leia o primeiro parágrafo. Essa vírgula aqui está certa? Sim. Por que está certa? Sabe por quê? Porque esse Carla aqui é um vocativo. Sempre quando você tem o uso de vocativo, sempre quando o vocativo aparece no comecinho, vírgula, aparece no final, vírgula, aparece no meio, entre vírgulas. Beleza? É um vocativo. Então, quando você for fazer questão, a partir de hoje, você coloca, olha só, essa aqui está certa porque é um vocativo. Escreve, tá? Letra B. Isabel, aluna aplicada do terceiro ano, faltou a aula de cálculo. Essa expressão aqui, ó, aluna aplicada do terceiro ano, está entre vírgulas. Está certo isso aqui? Sim. Por quê? Está certo. Quero ver se alguém vai responder. Porque falar que está certo é mole. Quero ver você explicar por que eu posso usar essa vírgula. Vamos ver aqui. Quem vai responder essa aqui? Letra B. O Carlos Magalhães. Essa letra B aqui. Por que ela está correta? Por que ela está correta? Aluna aplicada no terceiro ano. Por que eu posso usar? Explicação. Beleza. É uma explicação. Mas... Opa! Isso aí. Aposto. Tá? O Sorbiel falou que é aposto. Se você falar que é um termo explicativo, beleza. Mas para ser mais completo, você tem que falar, olha só, Douglas, eu posso usar isso aqui, sabe por quê? Porque esse termo aqui é um aposto explicativo. Opa, legal. Tá? O aposto explicativo ele aparece sempre entre vírgulas, enquanto o aposto especificativo não aparece com vírgula. Tá? Aposto explicativo entre vírgulas, aposto especificativo sem vírgulas. Repare, outra coisa legal, tá? Vai anotando que isso aqui é muito importante para você, cara, muito importante mesmo. O aposto, ele nunca aparece com verbo, tá? Se tem verbo, não é aposto. Repare que aqui não tem verbo. Porque se eu coloco o verbo aqui, ele deixa de ser um aposto e passa a ser uma oração adjetiva explicativa. Como assim? Quer ver eu transformar esse aposto explicativo aqui numa oração adjetiva explicativa? Olha só. Isabel, aluna aplicada do terceiro ano, faltou a aula de cálculo. Eu vou transformar essa expressão aqui, que é um aposto explicativo, em uma oração adjetiva explicativa. Isabela, que é uma aluna aplicada do terceiro ano, faltou a aula de cálculo. Quando eu insiro o que nesse caso é um pronome relativo, eu transformo esta expressão, que é um aposto explicativo, em uma oração adjetiva explicativa. Beleza? O que você tem que ter em mente aqui? Que qualquer expressão explicativa, ela vai estar entre vírgulas. Seja um aposto explicativo, seja uma oração adjetiva explicativa, tá? Seja ou qualquer outra expressão explicativa. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. C. Belo Horizonte, 13 de abril de 2015. Está certo? Existe uma regra de vírgula onde é permitido você usar com datas, tá? Depois do lugar. Regrinha, tá? Não tem que explicar. É uma regra, tem que respeitar. Vamos lá. Letra D. Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, réguas, lápis e borracha. Por que eu posso usar vírgulas aqui? Por que eu posso usar vírgulas aqui? Sabe por quê? Porque isso aqui é uma enumeração, é uma sequência e eu posso usar vírgulas. Aí, só por curiosidade, eu vou perguntar para vocês o seguinte: qual é a classe gramatical? Qual é a função sintática
É porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de explorar a questão inteira, tá? Você pega e faz uma exploração de tudo, você explora a questão. Vamos lá. Qual é a função sintática de cadernos, de livros, de réguas, lápis e borracha? Qual é a função sintática? Vamos ver se alguém vai saber falar. Função sintática desses termos que eu sublinhei aqui, ó. Qual é? Cadernos, livros, réguas, lápis e borracha. Qual é a função sintática? Quem vai ser o primeiro a responder? Função sintática desses termos. Quem vai ser o primeiro a responder? Lembrando que classe gramatical é uma coisa. Eu sei que isso aqui é um substantivo. São substantivos, gramaticalmente. Mas qual é a função sintática? Jonathan falou do nome ao objeto? Não. Do nome ao objeto? Como assim? Seja mais completo, tá? Função sintática desses termos aqui. Vamos lá. É assim, cara. A aula é assim, dinâmica. Eu pergunto, vocês respondem aí. Vamos lá. Função sintática desses termos. Ninguém vai falar? Não acredito. E aí, gente? Bora, pessoal, bora, aluno, bora nomear os termos. Função sintática, tá? O que são funções sintáticas? Eu vou falar aqui algumas funções. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, adjunto adnominal, aposto, vocativo. Isso tudo são funções sintáticas, tá? Inclusive, eu vou fazer aqui vários exercícios de funções sintáticas. Eu sei que o pessoal não gosta disso e eu estou perguntando, o pessoal está meio assim em relação à função sintática, tá? Geralmente, quando o aluno fala assim, eu estou bem preparado, eu estou bom em matemática, português, aí em matemática eu pergunto a fórmula de Bhaskara para ele. Se ele não sabe a fórmula de Bhaskara, tá muito ruim. Em português, eu pergunto em relação a classe gramatical e função sintática. Se o cara sabe me responder, ele tá bem. Opa! Vamos lá! O rapaz falou aqui, ó, Anthony. O Anthony falou que é um objeto direto. Parabéns! É isso mesmo, tá? Isso aqui são objetos diretos. Douglas, como que eu acho o objeto direto? Perguntando pro verbo, tá? Márcia trouxe. Quem traz algo para alguém. Traz o quê? Seus cadernos, livros, réguas, lápis e borracha. Isso aqui são objetos, tá? Enquanto para a sala de aula vai ser o objeto indireto. Inclusive esse verbo aqui é verbo transitivo, direto e indireto. Por que é direto? Porque repare que não tem preposição, né? Cadernos não tem preposição. Se tivesse preposição, seria objeto indireto. Tranquilo? Mais uma perguntinha aqui. Qual é a função desse cara aqui? Ó? Função não, melhor. Qual é a classe gramatical desse E? Classe gramatical desse Ezinho aqui. Classe gramatical, vamos lá. Parabéns, Anthony, que acertou aí a questãozinha. Classe gramatical desse soma. Olha só, quando perguntar, você tem que responder de maneira completa, tá? Teve um que falou assim, ó, soma. Como assim, soma? O verbo de ligação, o E. É bom que eu vou corrigindo vocês, tá? O verbo de ligação, o nome já diz, é um verbo. E esse E aqui não é verbo, tá? Qual é a função do verbo de ligação? Ligar. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, ou qualquer verbo que eu possa trocar por ser, estar e fizer sentido. Então se eu falar assim, ó, ela é alta, ela é alta. Esse carinha aqui é um verbo de ligação, porque liga uma característica a um sujeito. Inclusive, se eu tenho verbo de ligação, eu tenho PS. O que é PS? É predicativo do sujeito, tá? Se você tem um verbo de ligação, você tem predicativo do sujeito, ok? Teve um rapaz aqui que respondeu, o rapaz é um Nazário, é uma conjunção aditiva. A Mari também respondeu conjunção, o Arley também, o Sorbiel também. Parabéns, é isso mesmo, tá? É uma conjunção
que dá a ideia de adição. Qual é a função de uma conjunção? Olha só, se você abrir aí o caderno de língua portuguesa, qualquer gramática ou dicionário, você vai encontrar a seguinte definição para conjunção. Conjunção é a classe gramatical que serve para ligar duas ou mais palavras de mesmo valor sintático ou duas orações. Então, por isso que quando você estuda conjunção, você tem que estudar verbo, porque conjunção liga orações e oração é sinônimo de verbo. Então, a conjunção serve com dois objetivos. Objetivo 1, ligar duas orações. Objetivo 2, ligar duas ou mais palavras de mesmo valor sintático. Nesse caso aqui, essa conjunção, ela está fazendo o papel de ligar orações ou ligar palavras de mesmo valor sintático? Segunda opção, tá? Essa conjunção aditiva está fazendo o papel de ligar duas palavras de mesmo valor sintático. Objeto direto e objeto direto. Tranquilo? Essas são as duas funções da conjunção. E não confunda a conjunção com preposição. Muita gente confunde esse carinha aqui com preposição. Quais são as preposições, Douglas? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. São as preposições essenciais. Qual é a função da preposição, Douglas? A preposição ela tem a função de ligar duas palavras, estabelecendo uma relação de dependência. Tá? Ligar dois termos, no caso. A conjunção não, ela tem função de ligar duas orações. A conjunção ela é bem mais importante que a preposição. Praticamente não cai preposição diretamente no concurso, mas você precisa saber, porque existem outras matérias que cobram isso. Por exemplo, a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é o termo de completo, um verbo, sem preposição. Agora, o objeto indireto é o termo de completo verbo com preposição. Aí se você não sabe o que é uma preposição, fica complicado. Tranquilo? Falei muito? Então o nosso gabarito aqui, calma aí, ainda falta a letra E, né? Professor salva a live, beleza, vou salvar. Isso vai colocar no YouTube, também vai para o YouTube. Porque isso aqui é uma continuação de uma série, tá lá no YouTube, tá? É uma série de resoluções de provas anteriores. Gente, o nosso gabarito é a letra E, beleza? Por quê? Porque é errada. Ele quer o erro. Márcia comprou os últimos livros da livraria virtual. Olha só, gente. O maior pecado da sua vida não é o pecado que está na Bíblia lá de não roubarás. Não. O maior pecado é você separar sujeito de verbo, cara. Você não pode separar sujeito de verbo. E muito menos verbo do seu complemento. Tá? Isso aqui é o maior pecado da humanidade. Você vai daqui direto para o inferno. Tá? Então, cuidado. Márcia comprou. Você não pode separar sujeito do verbo nem verbo do complemento. Então, esse aqui é o nosso gabarito porque está errado. Vamos lá. Ele não conseguiu entender a diferença entre o objeto direto e indireto. A Mari falou. Eu vou te explicar isso agora. Tá? Então, acabou aqui nossas 5 questões. Tá? Acabou. Eu vou responder agora. Quem quiser ficar, fica, porque eu vou tirar dúvidas agora e fazer outras coisas que eu não planejei, mas eu vou fazer para ajudar. Eu vou explicar agora a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto. Tá? Então fica aí que a aula não acabou. Acabou só as resoluções de provas anteriores, mas a aula não. Beleza? Eu vou explicar aqui para a Mari a diferença. Vamos lá. O que seriam objetos, tá? Quando você pensa em objeto direto ou objeto indireto, você tem que pensar em complemento verbal, complementos verbais, tá? Então pensa em complementos verbais. Então eu vou ter o objeto direto e eu vou ter o objeto indireto, tá? Então eu tenho basicamente 2 complementos verbais. O objeto direto, dá para ver? Dá para ver mais ou menos, né? Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Então eu tenho o objeto direto e o objeto indireto. Qual é a diferença? Vou colocar aqui 2 orações e vamos discutir. João viu o avião
João gosta de avião. Diferença entre objeto direto e indireto. Primeiro passo é identificar o verbo. Na hora da prova, se você estiver nervoso, nervosa, a quem você deve recorrer? Ao verbo. Verbo ver, verbo gostar. Beleza? Aí você faz a pergunta ao verbo. Quem vê, vê algo ou alguma coisa. Olha só, vou repetir. Quem vê, vê algo ou alguma coisa. Saiu preposição da minha boca? Não. Se não saiu preposição da minha boca, esse cara aqui vai ser um verbo transitivo direto, tá? Esse verbo aqui vai ser um verbo transitivo direto. E esse carinha aqui, que é o complemento verbal, que poderia ser objeto direto ou indireto, vai ser um objeto direto, porque não apareceu preposição. Esse O é um artigo, não é uma preposição. Beleza? Aqui embaixo é diferente. Agora, quem gosta, gosta de alguma coisa. Saiu preposição da minha boca. Inclusive está até aqui. Então esse verbo vai ser um verbo transitivo indireto. E esse de avião vai ser um objeto indireto. Essa é a diferença entre o objeto direto e indireto. Simples. Objeto indireto tem que ter preposição. Objeto direto não tem que ter preposição. Beleza? Tranquilo? Foi explicado aí certinho? Vocês poderiam fazer preparatório para o fuzileiro naval? Por enquanto não. Futuramente sim, tá? Então sempre será objeto direto quando não tiver preposição. É, isso aí, tá? Vai por esse raciocínio aí que você vai se dar bem. Patrick, a sua dúvida seria em relação a quê? O erro da E é apresentar vírgula? Isso aí, João. Isso aí. Não pode ter vírgula, tá? Só voltando aqui, ó. O João tá com dúvidas. O erro da E é porque apresenta vírgulas? Isso aí. Tanto essa vírgula como essa vírgula estão erradas. Porque você não pode separar sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Beleza? Tamo junto, Larissa. Vamos com tudo. Voz passiva explica? Eu posso explicar, sim. Joana está perguntando a questão da voz passiva, tá? Vou explicar aqui, voz passiva. Perguntou e vou explicar. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que isso aqui é um aulão, tá? Um aulão de bizu. No nosso curso completo tem tudo isso aqui mastigadinho com a nossa professora Lene, tá? E a ideia aqui é passar um bizu para vocês. Vamos lá. Ele está perguntando em relação à voz passiva. Né? Então aqui, ó, voz passiva. Então eu posso ter a voz passiva sintética e eu posso ter a voz passiva analítica. Tá? Voz passiva sintética e voz passiva analítica. O nome já diz, né? Sintética, curto. Analítica, longa. Então, deixa eu ver aqui. Vende-se apartamento. Isso aqui é voz passiva sintética, tá? Inclusive, esse C aqui é um pronome apassivador. Na voz passiva sintética aparece o pronome apassivador. Beleza? E outra coisa na voz passiva sintética. O verbo, ele sempre vai concordar com esse carinha aqui, ó, que aparece depois. Inclusive, esse carinha é o sujeito. Por isso que concorda. Então, se tivesse plural aqui, ó, vendem-se. Vendem-se. Aqui seria apartamentos. Beleza? Sempre plural, plural ou singular, singular. Tranquilo? Analítica. Eu vou transformar essa voz passiva sintética em analítica, tá? O apartamento
é vendido por mim. Vou colocar aqui, tá? Por mim. Então aqui eu tenho a voz passiva analítica. Como que eu sei que tem voz passiva analítica? Verbo ser mais verbo no particípio, tá? Verbo ser mais particípio. Então, voz passiva sintética tem que ter o pronome passivador. Voz passiva analítica tem que ter o verbo ser mais particípio. O que é particípio? É uma forma nominal do verbo. Terminação a do ilo. Na maioria das vezes. Particípio. Ok? Eu estou falando aqui rapidamente, tá? Só para ajudar. Jonathan, o nome do canal do YouTube é o mesmo do Instagram? Sim, focado na ESA preparatório no YouTube, tá? Beleza, então, espero ter ajudado aqui todos vocês. A ideia foi ser um aulão de resoluções de provas anteriores. Eu prometo que eu vou continuar, porque eu adoro fazer isso aqui, ter esse contato direto com vocês. E caso vocês queiram conhecer o nosso curso completo, focado na esa.com.br, o link está na nossa bio e vamos com tudo. Caso você tenha alguma dúvida que eu não consegui esclarecer, me manda no direct que eu vou te ajudar. Bom, então até mais.